Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Se alguém não achou, diga misericórdia. Não? Então glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no mar, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Até aqui. Quer pedir a nossa amada irmã Ana Maria que orasse o Senhor em nome de Jesus? Amém? Senhor nosso Deus, Sim, Deus. e a vida do céu também, para que nós possamos ser encarnados na tua voz, eu sou a Senhor que Deus, fala através da Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, o título que eu dei para essa mensagem nesta noite é Os 4 tipos do coração do homem. Amém? Queria que você guardasse esse tema, esse título, Os 4 tipos do coração do homem. Jesus, ele estava ali na praia, e a Bíblia diz que ele estava ali sentado, estava ali próximo ali da praia, próximo ao mar, e a multidão se aproximou dele, e a Bíblia diz então que ele subiu em cima do barco, que estava na beira ali do mar, e fez ali daquele barco como se fosse a sua plataforma, né, o seu púlpito, e olhando para a praia, para a multidão que estava ali na areia, na beira da praia, ele começou a pregar e a ensinar e a ministrar alguns dos seus ensinos. E ele começou então a falar parábolas. A palavra parábola, meus amados, ela vem do termo grego, significa parabolê, significa uma história simples, tirada da vida diária, que ilustra uma verdade ética e religiosa. Se nós
povo judeu. E meus amados, quando ele conta então essa parábola, essa história da semeadura, da semente, ele conta para extrair dessa história, para comparar em meio a essa história um princípio, uma lição para o povo de Israel. E quando Jesus conta essa parábola, ele conta para a multidão que estava ali. Eles entenderam a história, mas não o significado dela. Então depois chega aos discípulos para Jesus e pergunta: Senhor, que história é essa que o Senhor contou? Que parábola é essa? Que ilustração é essa que foi que o Senhor contou no meio dessa multidão? Então, meus amados, a palavra diz assim, Mateus 13, 10 e 11. Até peço que você mantenha aí a tua Bíblia aberta, capítulo 13 de Mateus. Nós vamos estar lendo alguns versículos. E cercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus vem e diz aos discípulos: olha, nem todo mundo pode entender aquilo que eu estou dizendo. Não é dado a essa multidão entender, mas a vocês, a vós, é dado entender os mistérios do reino dos céus. Eu não vou falar sobre isso, mas não posso mencionar essa palavra, ministrar essa palavra, meus amados, sem comentar, sem mencionar isso. Existem coisas, meus amados, que todos sabem. Quem não sabe do mundo em que nós vivemos, que um dia Jesus veio, que um dia Jesus morreu na cruz, que um dia Cristo ressuscitou dentre os mortos? Quem nunca ouviu essa história? Quem não sabe disso? A grande maioria do mundo, não todos, mas na sua grande porcentagem, já ouviu pelo menos uma vez sequer acerca da história de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Existem coisas, meus amados, que todos sabem, mas existem coisas que o Senhor Jesus só revela àqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que têm um relacionamento com Ele, meus amados. Por isso que quando Jesus conta essa história ilustrativa, as pessoas entenderam a história, que o povo de Israel plantava, eram semeadores, plantavam ali a sua semente, colhiam, faziam a ceifa, e viam ali os frutos. Eles entenderam a história, mas não entenderam o significado. E Jesus lhe disse: olha, a vocês, discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então, meus amados, Jesus começa a explicar a história. Jesus começa a contar a história e a explicar a história. E eu quero hoje falar um pouco sobre essa história que Jesus contou, sobre essa história ilustrativa que Jesus conta. E Jesus vem então, meus amados, Lucas 8, 11, 12, não precisa abrir. Jesus explica acerca da parábola, também conta lá essa história. E Jesus vem diz assim: olha, essa é, pois, a parábola, ou seja, a história que eu vou explicar para vocês. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem.